Jesus Cristo de Deus, nosso Pai soberano e fiel, no nosso coração e também nos céus. Quando nós olhamos com nossos olhos espirituais, tudo ao nosso redor, esse céu que está lindo e maravilhoso, nós contemplamos o Pai, porque é obra de suas mãos. Tudo Ele fez perfeito para que hoje você fosse perfeito diante dEle, porque Ele não lhe vê em pecado, Ele te vê como filho amado, predestinado, eleito e separado aqui nesse mundo que nós vivemos aqui, onde tem muita guerra. Só que você está separado para não guerrear com ninguém, porque Ele guerreou por nós e nos trouxe um reino inabalável e nos separou aqui para sermos perfeitos diante dEle, como você lê Efésios 5, 6 e 7, uma igreja perfeita aqui dentro desse corpo, que é natural. Esse vaso aqui Ele quebra, mas Ele colocou um tesouro aqui dentro, que é 2 Coríntios 4, 7, e aqui Ele brilha, porque Ele é a luz. Por isso Ele falou, Colossenses 1, 13, né? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, que é o Cristo Jesus, dentro de nós que brilha. Amém? Que possamos ter um domingo maravilhoso e abençoado pelo Pai. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, meu amado irmão, tudo aconteceu na cruz. Temos que focar que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo, né? Designado aos gentios. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago. Temos que ler esses 3 apóstolos, né? E trazer para o filtro do apóstolo Paulo, porque é ele que traz a revelação. Porque aquilo que estava oculto lá, né, antes da cruz, pós-cruz, começou a clarear, porque a graça está vindo e Paulo está trazendo o evangelho, como hoje já veio. Só que os pastores que aqui vivem não leem de Romanos a Hebreus, não têm o conhecimento, não têm a graça, porque Paulo foi separado. Romanos capítulo 1, versículo 1, ele foi separado, ele foi chamado por Cristo, o que citou, Romanos 7, 4, Atos 6, 18. Então, se está escrito aqui, nós temos que ler por trás da palavra, porque a letra, ela te mata, porque a letra é a lei de Moisés. Os irmãos estão aí, 15 anos, 30 na igreja, mas morto por quê? Não entendeu o evangelho, e não entrou aqui, aonde? No reino de Deus, quer dizer, no nosso coração. Então, se tudo aconteceu lá, né, antes da cruz, tinha uma sentença para eles. Malaquias capítulo 1, versículo 1, que é um livro da lei de Moisés, não é para nós. Temos que ler Malaquias e trazer para o filtro da graça do evangelho, que é o apóstolo Paulo que traz o evangelho da graça, né? Cristo revelou a ele e ele trouxe as igrejas lá no primeiro século. Só que aqui nós estamos no século 21. Tudo aconteceu lá. Então, se aqui, Mateus 23, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dás o dízimo da hortelã, doente do cominho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, que depois da cruz, esses 3 nos acompanham hoje. Por quê? Ele tem misericórdia para sempre de todos nós aqui nessa terra. Deverias, porém, fazer estas coisas sem emitir aquelas. Então ele emitia uma coisa e fazia outra. E o dízimo lá, antes da cruz, ele era alimento. Ele era levado à igreja de Formosa, que era no primeiro século, lá em Jerusalém. Então, aqui no 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpas o exterior do copo e do prato, mas antes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, dentro do nosso coração, temos que limpar. Limpar por quem? Por Deus. Ele limpa o nosso interior e nos traz revelação, que é o batismo da cruz 6,3. Lá ficou o nosso velho homem, para não passar pelas águas hoje, porque é um batismo de arrependimento de pecado. Aconteceu antes da cruz. Então ele chamava de hipócrita lá, fariseu, né, raça de víbora, ladrões, salteadores. E aqui você entendendo o versículo 32, 23, 32, havia uma sentença para aquele povo de lá de Israel, aquela geração de lá. Não para nós aqui. Hoje o pastor empurra com a barriga e vai trazendo. Ano após ano, o mundo vai acabar.
o arrebatamento vai acontecer. Jesus vai voltar. Não, tudo isso aconteceu aqui, no primeiro século. 32, de 23 de Mateus. Encheu, pois, a medida de vossos pais. 33. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? O inferno bíblico aqui, que Jesus menciona, aconteceu lá no primeiro século. Havia um lixão lá antes da cruz, que lá eram jogados animais, os assassinos, pessoas até vivas, porque eram maus. Tinham uns maus pensamentos, matava, roubava, adulterava e fazia coisas terríveis. Então lá Jesus viveu, como nós vemos aqui hoje, né? Dias de pânico, meu amado. Por quê? Não mudou nada. Apenas você mudou porque Deus separou você para Ele e te entregou o Evangelho, porque você vive aqui, nesse mundo, conseguindo amar a todos, mas em espírito e em verdade. 34. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Então, a sinagoga que lá havia era de Satanás, como hoje aqui acontece, sinagoga de Satanás. Não são igreja. Igreja somos nós que entendemos o Evangelho. Por isso ele falou, eu não entrei em santuário feito de mãos humanas, porque ele é o Espírito Santo que veio entrar em você. Atos 17, 24. Ele não entrou em santuário feito de mãos para entrar em você, porque ele fez você as casas dele. 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Aconteceu tudo lá. Essa conversa é toda ela para lá. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, pós-cruz, que já veio, 2:1 de Atos, né? Foi derramado toda a carne, e 5:5 de Romanos, lhe foram otorgados. O pastor não te ensina isso, porque ele vai te esconder isso de você. Se você aprender, você sai do comércio, você sai do toma lá da cá, você sai do jogo do pastor, daquela congregação que lá existe esse jogo, né? Você deixa de jogar na loto, no bicho, aqui nesse mundo carnal, né? E começa a jogar no pastor, na igreja. Compra carnê, compra isso, compra aquilo, joga aqui. Então você fica tentando acertar, e fica esse negócio. Jesus vai voltar, faz isso, faz aquilo, ele está voltando, vai haver o arrebatamento, o inferno está aí. O inferno é a nossa mente vazia, que não tem o Cristo. Por isso, muitos aqui não reinam em vida e não andam em perfeita vitória. 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Então houve essas mortes todas lá. E Jesus estava requerendo o sangue desses profetas. Então, por isso, a condenação lá no primeiro século. Aqui, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta presente geração. A geração de lá. Como o pastor não lê, se você não entendeu, você não leu, também não entendeu, ele também não leu, que ele também não sabe, te joga no inferno, te coloca um diabo na tua vida, te coloca um Satanás, que Satanás é o opositor, é o corpo de carne, é uma fábula judaica que Tito, né, um discípulo de Paulo, fala lá em 1,14 de Tito. É uma fábula judaica porque era dos judeus. E essa fábula está aqui hoje. O povo não jogou fora as mentiras. Eles continuam mentindo, porque o corpo de carne mente. Jesus jamais mentiu. Deus jamais mentiu. Tudo se completou na cruz para você entendesse hoje o amor de Jesus. Então tudo aconteceu lá. E aqui está, o lamento sobre Jerusalém. Jerusalém seria sitiada. Tudo ia acabar lá. Os ímpios sentenciados e os justos ressuscitaram, para a honra e glória de Deus aqui nesta manhã. Tendo Jesus, 24:1 de Mateus, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para ele mostrar as condições do templo. Ele, porém, lhe disse, 2, não vejo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Derrubou. 24 de Mateus, 34, 35, está ali. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aconteceu lá. Você é uma geração gloriosa, uma geração formosa, você que entende o Evangelho, onde que Deus explica, que ele falou que voltaria, né?
E ele voltou. O livro de João é um livro que ali perdurou até... A lei perdurou até João Batista. Lucas 16, para que a graça viesse. E hoje você estivesse contemplando aqui o dia de Jesus no teu coração, trazendo o amor e o perdão para você entender que é pela graça, que é pelo Evangelho, é por tudo que aconteceu lá na cruz, para ele trazer você o amor dele, que é Jesus no teu coração, que é o Deus, que é o Espírito Santo. Não tem três, não tem Pai, não tem Filho, não. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Quando você entende o Evangelho, tá? Efésios capítulo 4, versículo 5. Mas só que a mídia e os religiosos, eles usam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso aí engana o público que vai lá assistir uma reunião. Por quê? Não entendeu aquilo que Deus trouxe para o apóstolo Paulo. Por isso, 14:1 de João. Não turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não iria. Então ele foi para a cruz e trouxe a morada que é você. Então, 14:8 de João. Não vos deixarei órfãos. Os judeus, voltarei para vós outros. Eu vou, mas eu volto. 14:28. Então aconteceu lá. Todo o evento está colocado aqui. Para que você leia e entende que não existe diabo, Satanás. É o opositor, é o corpo de carne, que Jesus já matou na cruz. Hebreus 2:14, Lucas 3:31-32 e 1 João 3:8. Então tudo aconteceu lá. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Aqui está se manifestando. Para que aqui ele viesse e morasse em você. E te ensinasse a palavra do Espírito. Para não ser enganado por um pastor, por um profeta, que depois da cruz, se você for ler direitinho, não há profeta, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem esses homens que enganam. Porque pastor, né? Pastor, ele é o que? Dom. Mas eles querem usar o cargo de pastor para poder mandar em tudo e em todos. Mas aqui não, quem manda aqui é Deus. Por isso, 4:21 de Gálatas. Existe o filho da Lívia, que é Isaac, e a escrava, que é Ismael, que é o escravo, que é Ismael, que ali vive uma vida presa a um pastor. Não, aqui não. Aqui você está preso ao Cristo. Aqui você tem liberdade para falar, né, a verdade que liberta o coração, o amor e o perdão. Oh, glória, obrigado, Senhor, por essa manhã. Espero que você entenda e receba no coração essa palavra. Eu que muito te busquei, eu que tanto te esperei, Cristo, eu te encontrei. Hoje o Senhor teve misericórdia de mim, enxugou as minhas lágrimas com esse amor que não tem mais fim. Eu que precisava do teu perdão, eu que precisava de mudanças no meu coração. Senhor, vieste em espírito e verdade, meu coração, meu Pai, recebe essa felicidade de entender o teu amor, Senhor. Vieste em espírito e verdade, meu coração, meu Pai, que felicidade ao encontrar o teu amor. Eu que muito te busquei, eu que tanto te esperei, Cristo, eu te encontrei. Encontramos Cristo aonde? No nosso coração. Por isso, Paulo já dizia lá, 2:20-21 de Gálatas, muitos não entendem, por quê? Estão debaixo da lei de Moisés, ignora aquilo que Deus fez na cruz e trouxe Ele mesmo para dentro do teu coração. Então Paulo dizia, não sou mais quem vive, Cristo vive em mim. E esse veio que eu tenho na minha carne é pela fé de Deus, que me amou e assim se entregou, por mim, por eles que lá estavam. Por isso ele falou, eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele não morreu em vão, morreu, ressuscitou e batizou aqui o meu coração e o teu. Romanos 6:3, lá ficou o velho homem para não ser enganado e te jogar numa água fria, agora, de manhã, porque é um batismo de arrependimento de pecado. 1 João capítulo 11, João capítulo 1:29, ali está o batismo de arrependimento de pecado. Só que depois da cruz, o que você comete é uma obra da carne. Se não faz uma coisa, tu faz outra, e você se autocondena, porque a mente aqui está vazia. Mas quando você enche tua mente de palavras espirituais, você fica sóbrio, fica lúcido, e ninguém
pode mais te enganar, porque a glória do Pai dentro do teu coração, nesta manhã, já está. Glória a Deus por essa palavra. Amém, Jesus.